Olá, eu sou o professor Eduardo Barelli, professor de língua espanhola, e o tema da aula de hoje é vocabulário. Beleza? Vamos lá? Tá começando agora o Cai no Vestibular. Pessoal, o dicionário define vocabulário como o conjunto de palavras que formam um idioma. No nosso caso, o idioma espanhol, que é a nossa língua-alvo, a gente está falando de nada mais, nada menos 88 mil palavras que podem aparecer em diferentes textos, em diferentes provas pra gente. Esse tema, inclusive, é um tema que aparece com uma determinada frequência nos diferentes vestibulares, ok? Seja o Enem, que é uma prova a nível nacional, seja aí nos diferentes vestibulares dos estados. Mas o que exatamente se pede do aluno, se solicita do aluno quando esse tipo de questão cai na prova? Ou seja, que tipo de conhecimento se solicita do aluno quando esse tema aparece? Galera, não estamos falando aqui de memorização, beleza? Não é a memorização pura e simples de vocábulos, né? A gente não está falando aqui da capacidade de decorar 88 mil palavras, claro que não. Mas quando esse tema aparece nas provas, o que a gente percebe é que as bancas estão medindo a capacidade dos alunos de construir os significados através do contexto. Isso é muito importante. Então, a partir do contexto, né, da onde aquela palavra está inserida, o aluno vai ler e vai ter a capacidade de levantar esse significado de uma palavra ou de uma expressão a partir desse contexto. E essa é, inclusive, uma das habilidades cobradas pelo Enem em língua estrangeira. Quando a gente analisa a habilidade número 5 da competência do Enem, da competência que fala sobre língua estrangeira, né, a gente vai ver que essa habilidade, ela avalia a capacidade do aluno de associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Então a gente está falando aí de significado, de semântica, mas um significado que vem através da associação, através da relação, enfim, através da construção de significado. Galera, a gente deve entender que o desconhecimento, você não saber, né, o significado de uma palavra ou de outra, isso não bloqueia a compreensão de todo o texto, de todo o sentido, ok? Isso acontece até mesmo na nossa própria língua, em português. Então, quantas vezes a gente não está lendo, né, uma revista ou um livro e aí a gente chega diante de uma palavra que a gente não conhece, né? E isso não vai inviabilizar a leitura. Ao contrário, pelo contexto, a gente sabe por onde aquela palavra está inserida, a gente consegue então levantar o significado dessas palavras, beleza? Bom, o significado, o conhecimento puro e simples, né, do vocabulário aparece nas provas, Eduardo? Alguém pode me perguntar. Eu respondo, aparece, mas é mais difícil. O que a gente tem numa frequência muito maior é a capacidade, né, são as provas medindo a capacidade dos alunos de construir esse significado através do contexto. E é isso que eu quero convidar você a praticar comigo. Vamos lá? Bom, galera, a primeira questão que a gente vai analisar juntos foi aplicada na prova do Enem do ano de 2011. Eu quero convidar você a ler o título dessa questão, o enunciado dessa questão junto comigo. Vamos lá? Diz assim, olha, a reportagem do jornal espanhol mostra a preocupação diante de um problema no Peru, que pode ser resumido pelo vocábulo desmatupizar, referindo-se. Aqui nessa questão, claramente o que ele quer saber é a que esse vocábulo se refere. Tudo bem? Para isso, a gente vai precisar retornar ao texto para poder perceber, então, que sentido tem essa palavra, que sentido tem esse vocábulo no texto.
Quando você retornar ao texto, você vai perceber que a Câmara Nacional de Turismo do Peru tem um grande problema, tem um grande dilema. 70% dos turistas que vão ao Peru vão diretamente para Machu Picchu. E o desafio da Câmara Nacional de Turismo é, então, desafogar Machu Picchu, né? Retirar os turistas de Machu Picchu e levá-los e conduzi-los para outras regiões turísticas do Peru. Esse problema foi representado pelo vocábulo desmachupizar. A gente tem aí o prefixo des, né, que representa uma negação ou uma inversão, e o termo machupizar, que seria então, que representaria então a retirada dos turistas da terra dos Incas, a retirada dos turistas de Machu Picchu. Vamos lá? Basicamente, então, a gente pode dizer que o nosso gabarito é letra D, né? Esse vocábulo ele se refere ao excesso de turistas na terra dos Incas. Beleza? Preciso fazer um comentário muito importante sobre essa questão, ok? Se você for ao dicionário, você não vai achar o termo machupizar e também não vai achar o termo machupizar. Na verdade, essa palavra é um neologismo, foi criada na reportagem, foi criada para essa reportagem. E isso comprova o que a gente disse anteriormente sobre a construção de significado. Tá aí, ó, uma palavra que não tem no dicionário, mas o que vale é a capacidade do aluno de construir o significado através do contexto. Beleza? Vamos lá para a próxima? Segunda questãozinha que a gente vai fazer juntos apareceu na Federal de Uberlândia do ano passado, 2019, super recente. Vamos lá? Diz assim a questão, olha, em la notícia sobre la venta temporária de um produto alimentício, la palavra antojo presenta um sentido que não se assemelha ao sentido de. Então, prestem bastante atenção a essa questão, a esse enunciado. A gente tem aí a palavra antojo, que aparece no texto, né? El antojo hecho realidad. Logo lá no título. E o que ele quer saber? Nós temos 4 alternativas. Em uma dessas alternativas, o sentido da palavra é diferente, o que significa, o que indica que nas outras 3 alternativas o sentido é o mesmo de antojo. A gente está trabalhando aí dentro do mesmo campo semântico, do mesmo campo de significado. Então, o que a gente tem que fazer na realidade é buscar uma palavra que tenha um sentido diferente de 3 outras dessas alternativas. Vamos lá? Vamos analisar junto? Olha, letra A, deseo. Deseo é um desejo, algo que eu quero, que eu espero, tudo bem? Letra B, sueño. Eu posso relacionar sueño e desejo? Claro, tanto sonho como desejo, eu posso dizer que é algo que eu espero, que eu desejo, enfim. Peticiono, uma petição é um pedido, né? Eu posso relacionar pedido a desejo e sonho também. Isso significa que a gente fechou. Temos aí o mesmo campo semântico para as 3 palavras, deseo, sueño e petición, e a única que fica de fora seria a letra D, envidia, inveja, que é uma palavra que não está relacionada a esse campo semântico, a esse campo de significado. Tudo bem? Beleza? Vamos partir sem demora para a próxima questão analisando. Também apareceu no Enem no ano de 2014, galera. Diz assim, olha o título. O trecho apresentado trata do fazer literário a partir da perspectiva de Vargas Llosa. Com base no fragmento Me hace sudar la gota gorda, infere-se, entende-se que o artifício da escritura para o escritor precisar perceber que sentido essa expressão tem? Me hace sudar la gota gorda. Para isso, sem demora, voltamos ao texto. A gente vai perceber que existe uma construção, né? Que essa expressão, ela tá dentro de uma construção, né? Então eu tenho, de um lado, o fato de que dá muito trabalho ao Vargas Llosa o fazer literário, escrever, né? E ele diz, me hace sudar la gota gorda, cuesta mucho trabajo, tá tudo junto dentro de um campo de significado. E do outro lado eu tenho que, ainda que dê muito trabalho, a ideia de que isso faz desfrutar, aproveitar.
beleza? Se eu entendo esse significado, como esse campo semântico se constrói dentro do texto, eu vou poder afirmar que sudar la gota a gota demanda expressiva dedicação, custa muito trabalho, tá tudo junto, tá tudo dentro do mesmo campo de significado dentro do texto, beleza? Bom, vamos partir agora para a próxima e última questãozinha que a gente vai fazer sobre vocabulário, também apareceu pra gente na Federal do Ceará, foi aplicada no ano de 2019. Vamos lá? Diz assim, olha, a palavra martes, apareceu lá no texto, na referência 2, está empleada como um dia de la semana, que em português corresponde a... Veja bem, pessoal, passeamos aí por diversas questões que pediam o conhecimento do contexto. Agora não tem jeito, eu preciso saber que dia da semana é esse. Se eu for ao texto, eu vou perceber ali que essa palavra, esse termo martes, está se encaixando ali na data de publicação do artigo. Mas eu preciso saber que data é essa. Eu preciso saber que martes é terça-feira, para conseguir então fazer essa questão e achar o gabarito, que é letra B. O Cai no Vestibular fica por aqui, a gente se vê numa próxima. Valeu, galera, até mais!